Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, que todas as sextas-feiras traz para vocês um tema de interesse da doutrina espírita, temas do nosso cotidiano, que a gente procura também explicar à luz da doutrina espírita, e temas do Evangelho de Jesus que possam ser úteis à reflexão, ao entendimento, ao conhecimento de todos vocês que nos assistem. Lembrando que as palestras que estão aqui no nosso canal do YouTube também já foram apresentadas presencialmente na nossa casa. Então convidamos vocês a estarem conosco no Lar Irmã Zarabatana todas as sextas-feiras a partir das 19 horas. Bom, falar sobre um tema hoje que acho que desperta o interesse de muita gente, um tema que vem sendo alvo de inúmeros debates, inúmeras palestras, estudos científicos, estudos médicos, e, como vocês vão ver, é uma questão que afeta bastante gente, não só no mundo todo, mas especialmente no Brasil, que é a ansiedade, né? A tal da ansiedade que hoje, inclusive, está sendo tão comentada em função do novo filme da Disney, Divertidamente 2. Ela é praticamente a protagonista desse filme e é muito bem abordada nessa película a forma como a protagonista, a menina principal do filme, elas têm as sensações relacionadas à ansiedade, como isso se reflete no seu corpo, no seu pensamento. Então, vale a pena também conhecer o filme e tantas outras palestras sobre o tema. Nós vamos abordar aqui rapidamente o assunto e vamos trazer um pouco da literatura espírita que aborda o tema ansiedade. Como vocês vão reparar, hoje eu tive um problema aqui no computador, não estou com o meu PowerPoint, então eu vou apresentar aqui a palestra usando o PDF, então vai ficar um pouquinho diferente a apresentação, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro slide que eu quero trazer para vocês é sobre os dados mundiais da ansiedade, né? Ou das desordens relacionadas à ansiedade. Esse é um dado de 2021 que mostra o nosso mapa do nosso planeta. E vocês podem reparar que existe uma escala de gradação de cores, em que quanto mais azul escuro for a cor daquele país, maior a prevalência, maior o índice de pessoas com ansiedade. E vejam só o dado brasileiro: 9,3% da população tem alguma desordem mental, física, relacionada à ansiedade. Ou seja, estamos falando de quase 10% da população, ou algo em torno ali de 22, 23, 24 milhões de pessoas. Ou seja, muita gente está enfrentando ou lidando com esse problema, a depender da sua gradação, a depender de como a pessoa encara essa situação, se ela busca ajuda ou não. Muito bem, então vocês podem ver que é um tema de bastante interesse aqui no nosso país, e é claro, o sistema de saúde, os pesquisadores, os cientistas, os médicos estão todos procurando trabalhar, estudar e conhecer para que as pessoas que apresentam esses sintomas, de novo, nas suas diferentes gradações, possam ter um apoio psicossocial. Mas então, qual é a definição de ansiedade? Se vocês forem procurar, estudar o tema, vão verificar que existem inúmeras definições para ansiedade. Eu trouxe uma delas aqui, que eu extraí inclusive de uma palestra espírita, que diz assim: a ansiedade é um tipo de medo, geralmente associado com uma ameaça ou algo que pode dar errado no futuro. E aqui é o elemento principal, né, que a gente correlaciona ao sintoma da ansiedade. A ansiedade está principalmente ligada a algum acontecimento do futuro. Há algo que eu vou viver,
há algo que eu vou enfrentar, há algo que eu vou passar. Pode ser que esse fato seja concreto ou não, seja simplesmente fruto da minha imaginação. É uma antecipação de um problema. Sabe aquela frase que a gente fala de sofrer de véspera? É quando a gente começa a sofrer por alguma coisa que ainda está para acontecer, mesmo que a gente não tenha certeza se aquilo vai acontecer. E é um sofrimento que não é um sofrimento comum, que a gente vai observar daqui a pouco, que existe aquela ansiedade natural, aquela ansiedade que é um sinal de alerta do nosso organismo. É um sintoma, é uma sensação que vai um pouco além dessa naturalidade, que causa alguns efeitos físicos, que causa alguns efeitos psicológicos, que muitas vezes pode inclusive paralisar aquela pessoa. Tamanha a força com que esse medo ocupa a mente da pessoa que está passando por esse problema. Muito bem, ao contrário do medo propriamente dito, que é uma resposta a um perigo imediato, ou seja, quando eu sofro um ataque, uma violência, qualquer que seja, naquele momento ali do ato está acontecendo, a pessoa pode sentir medo, né? Que é uma resposta então a um perigo imediato. A ansiedade é um sentimento permanente de preocupação, sem necessariamente ter uma causa específica. Como eu estava falando, existe a ansiedade normal, a ansiedade natural do nosso organismo, que é essa vitalidade, esse sinal de alerta para questões que irão acontecer na nossa vida. O organismo se prepara, o organismo envia um sinal, né, para o nosso cérebro para que ele esteja atento ao que vai acontecer. Isso vem muito da nossa fase anterior no reino animal. Vamos abrir um parêntese aqui na nossa conversa e vamos lembrar que, enquanto espíritos que foram evoluindo ao longo de milhares de anos, nós passamos pelos diferentes reinos. Isso parece muito esquisito, né? Pensar que um dia eu, espírito, fui parte do reino mineral. Foi uma pedra, foi uma rocha, foi um diamante, foi um elemento qualquer. Ou fui parte do reino vegetal, fui uma planta, fui uma árvore e assim por diante. Mas vamos fazer aqui um raciocínio bastante rápido para a gente perceber como faz sentido, do ponto de vista da evolução do espírito, enquanto um organismo que ele é, a gente passar por esses reinos a fim de nos prepararmos para esse momento atual que estamos, com a complexidade da natureza humana, seja em relação à inteligência, seja em relação à complexidade do nosso órgão físico. Lá no reino mineral, talvez a principal função seja o agregamento, a junção de moléculas, né, de componentes que futuramente vão fazer a composição do nosso corpo físico. Então, nós temos ali um agregamento de elementos químicos que vão dar esse start inicial do que no futuro virá a ser essa complexidade de organização e de ajuntamento de moléculas, de células e de tantos outros elementos que fazem parte do nosso corpo. Então a gente passa ali por um período, né, ensinando ao nosso espírito a viver num corpo, entre aspas, onde há essa agregação de elementos sujeitos ao calor, à chuva, ao vento, às mudanças naturais, etc, etc. Quando passamos para a fase no reino vegetal, qual é a grande diferença que se apresenta? A gente começa a produzir energia através da fotossíntese. A gente começa a interagir com o meio ambiente na produção de energia, captando energia solar, produzindo energia, liberando em oxigênio. Então veja só como ali a gente já tem o primórdio do que vai vir a ser, por exemplo, a nossa respiração, em que vai haver essa troca de vitalidade
com o ambiente. Passamos, então, milhares de anos depois, para o reino animal. E aí vejam quantos ganhos: um ganho de corpo, um ganho de andar, um ganho de deslocamento, um ganho de constituir família, um ganho de parceiro, um ganho de sexo, um ganho de instinto, um ganho de alimentação que não é mais fruto do sol, né? Então, no reino animal, a gente está ainda mais se preparando para a próxima etapa, que é quando a gente ganha a inteligência. E cá estamos nós, seres encarnados nesse corpo físico. Será que existe uma outra etapa? Né? Será que existe, por exemplo, a etapa espiritual ou outras etapas que nós não conhecemos? É bem possível, né? Já sabemos que vai chegar o momento que não vamos precisar mais desse corpo físico e vamos continuar a nossa jornada no corpo perispiritual. Então, nós teremos o reino espiritual, onde continuaremos vivendo, deixando para trás a complexidade desse organismo, porque não é mais necessária. Assim como deixamos a complexidade do corpo animal, do reino vegetal e assim por diante. Pois bem, então, por que eu abri esse parênteses que eu vou fechar agora? Porque a ansiedade, esse sinal de alerta que o nosso corpo nos dá, ele vem muito da fase anterior do reino animal. Quando estamos mediante de um perigo, enfrentar, né, um ofensor, um outro animal que vem agredir, ou que vem disputar espaço, ou que vem disputar a prole e assim por diante, nós estamos naquele sinal de alerta. Então, o corpo, ele vem nos dar esses sinais, por exemplo, quando a gente vai prestar uma prova, um exame, a gente fica nervoso, às vezes sente dor de barriga, sente dor de cabeça, não consegue dormir, quando vai fazer o Enem, ou tem uma entrevista de emprego, ou ainda quando a gente perde uma pessoa amada, seja porque se separou, seja porque ela está prestes a morrer, ou quando a gente vai ter um encontro, uma paquera, vai encontrar aquela pessoa pela primeira vez, né? Quantas situações que a gente tem que causam um rebuliço, que causam essa ansiedade. E essa é a ansiedade natural, que todos nós podemos, devemos sentir e temos que aprender a lidar com ela, sem achar que estamos doentes, sem achar que estamos precisando de ajuda, sem achar que precisamos nos tratar, né? Ou ainda, sem tentar também, como diz aqui o texto, narcotizá-la. O que é isso? É a gente fugir do enfrentamento dos nossos medos, das nossas sensações e dos nossos desafios, inebriando, narcotizando o nosso corpo físico e a nossa mente. Através do quê? Do álcool, das drogas, do sexo, do jogo, né? A gente traz distrações para a nossa mente, ou ainda, a gente ingere substâncias que vão nos dar uma embriaguez, uma suavidade, ou muitas vezes uma coragem, para nos ajudar a enfrentar esses problemas. E aí a gente se sente mais forte, ou a gente se sente mais capaz, ou a gente não se preocupa tanto. Só que no fundo, a gente está se enganando, né? Porque ao invés de pensarmos, refletirmos, fortalecermos a nossa fé, a nossa coragem para lidar com aquela questão, a gente acaba tentando tapear esses sentimentos. E isso pode causar problemas ainda maiores, seja porque a gente não aprende a lidar com essas sensações, esses desafios, sejam porque esses vícios eles podem se tornar também um problema patológico. Muito bem. Então, quando nós vamos saber que a ansiedade ela vai se tornar um problema de saúde? Quando é que ela vai se tornar uma patologia? Quando essa reação a um perigo iminente, a uma situação que nós vamos enfrentar, ela se torna desproporcional. Ou seja, quando a gente tem reações físicas e mentais que nos dão um medo, uma preocupação excessiva com relação ao que vai acontecer. Então, eu tenho uma viagem daqui a 2 meses e eu já começo a sofrer excessivamente com aquela questão, né? Por exemplo, eu tenho enxaquecas terríveis,
eu passo a ter náuseas e vômitos, né? Eu começo a pensar cenários catastróficos do que vai acontecer. E se eu passar mal na viagem? E se eu tiver que me internar? E se o carro bater? E se o avião cair? E aquilo vai gerando um sofrimento, né? E vai trazendo danos físicos, e vai muitas vezes nos paralisando. E eu paro de produzir, e eu paro de trabalhar, e eu paro de me relacionar com as pessoas, e eu vou alimentando aquele medo, aquela preocupação, e vou me enclausurando. Não, agora eu não quero nem sair mais na rua, porque eu tenho medo de sair na rua. E começa a gerar pânico, né? Outras síndromes relacionadas à depressão, por exemplo. E agora eu não quero mais andar de metrô, eu tenho medo de entrar no túnel, eu tenho medo de dirigir. Enfim, são inúmeras as possibilidades que não caberia aqui, né, dizer, essa situação a pessoa está com uma ansiedade patológica ou essa situação a pessoa está com uma ansiedade natural. Isso tem uma gradação que vai de cada um e que é muito tênue, mas é importante a gente estar atento se esses sintomas eles parecem estar indo além da necessidade, além da naturalidade, né? Se eles nos paralisam. Pensando nessa palestra, eu lembrei muito de uma passagem de um dos livros de André Luiz, em que ele fala da ovoidização, né? Do fenômeno da ovoidização. Rapidamente, o que é o fenômeno da ovoidização? É quando o nosso espírito não está mais no corpo, está desencarnado, ele está com um pensamento obsessivo tão focado numa determinada coisa que a pessoa, o formato do espírito, ele vai se fechando em torno daquele pensamento. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento extremamente obsessivo em relação a uma traição, né? E agora eu quero me vingar. Eu morri, a pessoa continua encarnada. E eu quero atrapalhar a vida dela. Eu quero me vingar dela. Eu não vou deixar que ela não tenha nenhum outro relacionamento. Eu vou ficar encarnado ali na casa dela, atrapalhando ela, causando doenças, causando perturbações, né? E eu estou alimentando o tempo todo esse pensamento na minha cabeça. E aí é como se o meu corpo espiritual ele fosse se fechando num casulo formado por esse pensamento obsessivo. E o fenômeno acontece na maneira que a gente perde o formato espiritual e o nosso perispírito ele se torna um ovo. Ele se torna fechado, ele se torna concentrado em torno daquele problema, né? E eu lembrei disso porque muitas pessoas que passam por crises de ansiedade, crises de pânico, problemas de depressão, elas tendem, muitas vezes, não é uma regra, a se fechar, né? A não querer mais encontrar, a não querer mais interagir, a não procurar ajuda, a se trancar no quarto, a ficar no escuro, a ficar alimentando aquele pensamento de maneira obsessiva 24 horas. É como se a gente, ainda encarnado, se fechasse nesse ovoide, se fechasse nesse casulo para viver intensamente somente aquele problema. Então, aqui eu já dou uma antecipação de um slide que nós vamos ver mais à frente, mas que eu acho que é fundamental para se você percebe ou acredita que possa estar passando por uma ansiedade patológica. Não se feche, não se enclausure, procure ajuda, procure se informar, procure consulta médica, procure conversar com seus familiares. Acho que a palavra fundamental é ação, é agir. Você pode e deve continuar tendo a sua rotina, tendo o seu trabalho, tendo as suas relações familiares, mesmo que o seu pensamento esteja extremamente infiltrado, contaminado por esses pensamentos negativos e essas preocupações negativas. O importante é não parar, é não se entregar para esse problema, porque esse problema tem solução, esse problema tem tratamento. E a gente precisa buscar todos os tratamentos que estiverem disponíveis ao nosso alcance. O tratamento médico, o tratamento espiritual, a terapia,
psicológica, a psicoterapia, né? Terapias alternativas, o floral, o reiki, a acupuntura, não importa. Se for possível, utilize todo esse cardápio. Ir para a natureza, assistir palestras no YouTube que possam nos orientar, nos ajudar, leituras sobre o tema, tudo. Utilize todas as ferramentas, mas não se entregue, não desista, não acha que não tem solução, porque tem sim, e isso é passageiro. Vamos lembrar que nós somos um espírito eterno. E enquanto espíritos eternos, esse sintoma, esse problema, essa doença, ela não vai ser eterna. Ela pode demorar pouco tempo, ela pode demorar muito tempo para ser resolvida, não importa. Mas nós somos espíritos eternos e ela vai ser resolvida. Mas para que ela seja resolvida, a gente não pode desistir, a gente não pode se entregar. A gente tem que buscar na fé, a gente tem que buscar nos nossos amigos, na nossa família, nos médicos, não importa onde, no centro espírita ou em qualquer outra religião. A gente tem que buscar ajuda, tem que trabalhar, tem que combater, porque a gente vai conseguir vencer esse problema. Vamos avançar um pouquinho e pensar o seguinte: por que a ansiedade ela é tão comum nas pessoas nessa época atual que a gente vive, né? Pensando sobre aquele primeiro slide que eu mostrei do mapa, né, em que a ansiedade ela está espalhada no mundo todo e hoje já é reconhecida como um dos problemas principais de saúde mental. Por que agora, né, ela está tão evidente? Né? Primeiro porque a ciência, a medicina, avançou bastante no diagnóstico desse problema mental, que até alguns anos atrás estava caracterizado como frescura, como exagero, como maluquice, né? Não se tinha ali o entendimento de que era uma doença mental a ser considerada e tratada com especificidade. E segundo, porque a gente vive numa sociedade que é muito complexa e que nos exige muito, né? É a competitividade em que a gente precisa ser o melhor funcionário, a gente precisa ganhar o melhor, ganhar mais dinheiro, a gente precisa ter os melhores bens, a gente precisa ter o telefone da moda, a roupa da moda, o carro mais legal, né? A gente está o tempo todo em busca de um melhoramento, de um crescimento material e acaba se esquecendo da nossa intimidade, do nosso crescimento espiritual e do nosso crescimento psíquico. Né? A gente está num momento de enaltecimento das redes sociais. O que a gente vê nas redes sociais? Pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, pessoas felizes, né? Valores que não são os valores reais do espírito e que trazem uma angústia, que trazem um sofrimento, porque eu não posso ter aquilo, eu não posso ter essa vida, eu não tenho o casamento feliz que aquela pessoa está postando, aquele famoso está postando, eu não posso fazer a viagem que ele faz. Né? Então gera um sentimento de frustração, de incapacidade. Né? Os jovens, por exemplo, muitos jovens sofrendo com problemas de doenças mentais que, inclusive, estão levando ao suicídio. Gente, as pessoas que estão na flor da idade, com a capacidade de crescimento, de criatividade, de produtividade, de reinvenção, estão se matando. Por quê? Porque não se sentem no corpo que a sociedade exige, não se sentem na personalidade ou na sexualidade que a sociedade exige, né? E acham que são uma escória, acham que são um lixo, acham que são incapazes. Então a gente precisa realmente repensar o nosso modelo de vida. A gente precisa realmente repensar as nossas prioridades. Né? Parar um pouco de achar que a prioridade está lá fora. A prioridade está aqui dentro. Vamos usar a rede social a nosso favor. Tem gente que fala assim, mas eu prefiro nem ter Instagram, nem ter TikTok, nem ter não sei o quê, porque eu acho que isso faz um mal danado. Não, depende da forma que você utiliza. Né? O meu Instagram traz muitas mensagens sobre espiritualidade, sobre autoajuda, sobre fé, sobre esperança. O meu TikTok traz
mensagens sobre a doutrina espírita, sobre psicologia, sobre Umbanda, temas em que eu estou procurando estudar, me interessar. Agora, se eu parar para ver dancinha, né, pessoas nuas, violência, né, notícias de roubo, de assalto, de não sei o quê, é claro que a minha mente, a minha conexão, a minha sintonia vai estar relacionada a esses problemas mundanos materiais. Agora, se o que eu consumo na rede social são conteúdos que me fazem refletir, que me trazem informações, que me trazem conhecimentos, que me trazem bem-estar, que me fazem rir, por exemplo, né? Como vai estar a minha sintonia? Né? Eu vou usar essa ferramenta a meu favor. Então, a gente tem que parar, essa é a minha posição, de condenar a ferramenta. A gente precisa repensar o uso que a gente faz da ferramenta. Isso vale para qualquer coisa, isso vale para a internet, isso vale para dirigir um carro, né? Isso vale para as nossas relações sociais. Como é que eu uso as ferramentas que estão disponíveis? Então, gente, precisamos repensar o nosso modelo de vida e passar a valorizar o que está dentro de nós. Esquecer um pouco as cobranças, as exigências do mundo material e a forma que ela nos exige. É claro que nós aqui estamos mergulhados. Precisamos trabalhar, precisamos pagar as nossas contas, precisamos viver em sociedade, né? Também não vamos escapar dos relacionamentos que precisamos ter, mas vamos dosar a influência que ele causa em nossas vidas, em nossos sentimentos, em nossa psique. Muito bem, sintomas da ansiedade. Então, estamos falando aqui dos sintomas, né, mais patológicos. É claro que alguns desses sintomas, eles podem também acontecer na ansiedade normal. Há uma dor de barriga, há um enjoo, há uma dor de cabeça, há um medinho, né? Um friozinho, uma tonturazinha. Veja, isso tudo faz parte do nosso organismo. Agora, se esses sintomas eles se tornam recorrentes ou eles se tornam não, mais graves, acho que é importante parar e dar uma olhadinha se não tem uma ansiedade patológica se instalando. Então, dor no peito, né? Aquela sensação ruim aqui de aperto. Ai, meu Deus, será que eu estou infartando? Ai, que dorzinha é essa, né? Dores de cabeça constante, dores na nuca, sentir as pontas dos dedos geladas, formigamento, tontura, não conseguir dormir, ficar muito mal-humorado, ficar brigando, ficar sem paciência para as coisas, não conseguir foco para desenvolver uma atividade, para trabalhar, para assistir uma palestra, para estudar. Vamos dar uma olhadinha se a gente não está precisando regular esses sintomas, procurar ajuda, procurar uma orientação médica, fazer uma terapia para dar uma equilibrada nessas sensações. Vou aproveitar para falar uma coisa muito importante que eu lembrei, só para não esquecer. O Lar Irmã Zarabatana oferece um trabalho chamado atendimento fraterno. Você, principalmente, que mora no Rio de Janeiro, mas também você que não está no Rio e gostaria de ter uma conversa com um médium da casa para falar um pouco das suas questões e receber uma orientação sobre as situações que você está passando, em especial à luz da doutrina espírita, se você é jovem e tem sentido um pouco do que a gente está falando aqui nessa palestra, procure a nossa casa nas redes sociais, no site, no e-mail e marque um atendimento fraterno, para que você possa conversar um pouco, para que você possa desabafar, para que você possa botar para fora as suas angústias, se você não encontra espaço na sua família, nos seus amigos, para fazer isso. Tá? Não guarde para si, não se enclausure, não se torne um ovoide, um casulo com esses problemas. Tá? Pode ser o Lar Irmã Zarabatana, pode ser tantas outras casas espíritas, aonde você se sinta melhor. Mas, de novo, procure ajuda. Muito bem. Então, como é que a gente sai dessa situação e começa a virar esse jogo?
né? Primeira coisa, como eu vim falando ao longo dessa palestra, é perceber. Perceber que esses sintomas eles estão ultrapassando o limiar do natural, né? Dessa ansiedade que eu sinto porque eu vou enfrentar um desafio que me causa algum desconforto, mas que não me prejudica, não me paralisa, que não me deixa doente. Então, esse é o primeiro passo. Perceber se ela está indo além da normalidade. Segundo lugar, não é se condenar, não é se culpar, não é sentir pena, não é se tornar vítima. É aceitar. Estou passando por esse problema. Reconheço que preciso de ajuda. Reconheço que eu não sou assim. Ou reconheço que eu fui assim durante muito tempo, mas tem alguma coisa errada. Eu acho que eu posso melhorar. E começar a refletir sobre isso, né? Começar a estudar, começar a ouvir uma palestra, começar a ler um livro, começar a investigar as opiniões de especialistas sobre esse tema, para ver se realmente é uma situação que você deve buscar qualquer tipo de ajuda. E a partir disso, de novo, para mim o ponto mais importante é a decisão e é a ação, é não desistir. Porque nesse processo é muito provável que você tenha recaídas. É muito provável que você comece a melhorar, se sinta bem. Ai, graças a Deus, superei. E de repente você, por alguma razão qualquer, que você nem talvez vá saber identificar, você afunde de novo. E aí você vai falar assim: ah, meu Deus, eu achei que eu estava curada. Ai, meu Deus, eu achei que eu tinha superado. E cá estou eu de novo enfrentando esse pensamento, enfrentando esse sentimento, enfrentando essa angústia. Como é que eu vou fazer agora? Será que eu não tenho cura? Será que eu não tenho solução? Não tem. Você vai de novo agir para subir, se levantar de novo. E quando você cair, você já sabe que a queda existe, que ela pode existir, mas que você já sabe também como levantar-se de novo. A vida em geral é assim, gente. A gente cai, a gente levanta, a gente perde um amor, um ente querido e a gente se reergue, a gente perde um trabalho e a gente encontra outro caminho, a gente perde um amigo e a gente encontra outro, e a gente tem um problema de saúde e a gente enfrenta e vence e depois tem outro. É uma constante batalha. A gente está sempre aprendendo e mostrando para nós mesmos como nós somos fortes para enfrentar qualquer desafio. Então, de novo, não pare, não desista, busque ajuda, porque há saída, há solução. E a partir daí, a gente vai captando esse conhecimento, essas energias, esses elementos que vão nos transformando, vão mostrando para a gente, primeiro, quem nós somos, vão trazendo autoconhecimento, vão nos fazendo descobrir que determinadas coisas que passamos ao longo da vida, determinadas situações que respondemos de tal maneira, modos que nós fomos ao longo do tempo, a gente é daquele jeito, mas a gente pode fazer um pouquinho diferente. E aí começa a nossa reforma íntima, começa a nossa transformação moral, começa a nossa priorização e o nosso olhar para outras questões que estão além da matéria. E a gente se espiritualiza, e a gente desacelera um pouco dessa vida que nos exige tanto. E aí a gente ganha saúde mental. Então, de novo, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos conseguir sair dessa situação. Vejam só, para a gente terminar a palestra, vamos dar uma passadinha em algumas obras que podem ser úteis para você começar essa caminhada e que tratam do tema da ansiedade. A primeira dela, Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio Cerqueira Filho, cuja passagem diz assim: todos temos, em algum grau, imperfeições a serem trabalhadas. Nossa, mãe, todos nós, né, temos alguma imperfeição que a gente precisa melhorar. Por isso, são necessárias a humildade e a compaixão para aceitarmos as nossas próprias limitações. Olha o amor próprio, a gente precisa ter compaixão com as nossas dificuldades, saber que não somos super-heróis, sabemos que não somos aquela pessoa mega, ultra, hiper da rede social, que nós temos defeitos, que nós temos dias felizes, que nós temos dias tristes.
né? A felicidade plena, como diz o Livro dos Espíritos, não é desse planeta. A gente tem momentos, fases de felicidade e de paz, mas a felicidade plena, o amor pleno, é algo que não está aqui nesse planeta. O que não significa que a gente não possa viver feliz. O que não significa que a gente não possa sentir amor. Mas os desafios estão aí colocados. E nós temos que viver essa amorosidade frente a esses desafios. Importante, porém, é não confundir aceitação com acomodação. Então, eu aceito que eu tenho essa limitação. Eu aceito que eu estou passando por esse momento difícil, mas eu não vou me acomodar. Eu não vou ter uma atitude passiva em relação a ele. Eu vou ter uma atitude ativa. Eu vou agir, eu vou encarar, eu vou enfrentar, eu vou descobrir. Mesmo que isso continue doendo, mas eu vou entender esse negócio. E quem sabe até eu não vou transformar essa dor em algo que vai ajudar outra pessoa, em algo que vai ser a minha nova etapa profissional, em algo que eu vou ter o meu trabalho e esse vai ser o meu hobby, ou em algo que eu vou fazer um trabalho paralelo, um trabalho de caridade dentro desse problema que eu descobri. Olha só que bacana como a gente consegue transformar, né, o limão na limonada. Muito bem, existem vários. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Existem várias maneiras da gente sair dessa situação, já comentei algumas delas, mas o exercício físico, ele é comprovadamente uma situação, um método, né, uma prática que ajuda a sair de problemas de saúde mental, tá, gente? Isso está comprovado, isso está estudado. Então, praticar atividade física, seja ela qual for, ajuda você a se reerguer, ajuda você a se curar. Usar a leitura, a música, a arte, a meditação, que é tão importante, que é tão ensinada hoje em dia, inúmeras palestras, canais na internet que ensinam a fazer meditação, a oração constante, acordar, dormir às 6 horas da tarde ou no momento de angústia, fazer essa conexão com o mais alto. Então, temos inúmeras ferramentas para trabalhar a ansiedade. E outra coisa, além desse olhar para dentro, além desse autodescobrimento, dessa reforma íntima, vamos olhar para fora. Existe uma ferramenta para vencer os problemas de saúde mental chamada caridade. Quando você se envolve, quando você está imbuído de fazer o bem a outras pessoas que precisam da sua ajuda, você vai ver primeiro que o seu problema não é tão grave assim. E você vai ver segundo que isso te faz um bem tamanho que você vai esquecer esses problemas de saúde mental. Eles vão deixar de ter a importância e o peso que eles têm na sua vida. Porque o amor que você vai receber, a alegria da prática da caridade, a gratidão de você estar fazendo a diferença na vida de uma pessoa é tamanha que você vai encontrar ali, tenho certeza, o seu propósito de vida. Então, vamos olhar para dentro, mas também vamos olhar para fora. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, psicografia de Divaldo Franco, diz assim: outrossim, o hábito da oração e o cultivo dos pensamentos dignificantes ou dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro com a paz e a saúde. Então, cultivar a prece e cultivar a esperança, a alegria, a bondade, o amor, mesmo nesses momentos difíceis, olhar lá para fora e ver a força de Deus, e ver a força da natureza, e dizer assim: vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou vencer, nós vamos superar isso. Esse combustível e manter esse otimismo dentro de si são fundamentais para vencer essa etapa. Ainda, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, também psicografada por Divaldo Franco, diz assim: acompanha a marcha dos acontecimentos da sua vida sem sofreguidão, sem sofrimento. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas, não alterarão os acontecimentos.
aguarda o que há de suceder, sem que te imponha o sofrimento desde a véspera. Não é isso que a gente falou no início, né? Sem sofrer por antecipação, aguarda os acontecimentos. Vive o hoje, vive o agora, vive esse momento presente. Esteja inteiro nesse momento presente. Quando vocês forem começar a estudar sobre ansiedade, sobre meditação, vocês vão escutar muito sobre isso, sobre viver o agora, sobre viver o momento presente. Parar de se preocupar com o que vai acontecer mais tarde, com o que vai acontecer amanhã, no próximo fim de semana ou daqui a 6 meses. Viver esse momento agora, estar inteiro nele, né? Viver com a sua família, viver com seus filhos, viver o seu estudo, viver o seu trabalho, viver a sua prece, viver a sua meditação. Isso, inclusive, desacelera a vida. Sabe aquela sensação de que a vida está passando muito rápido? Estou gravando essa palestra em julho, mês de festa junina. Já já a mídia vai colocar a promoção de Dia dos Pais, e depois a propaganda do Dia das Crianças, e depois já é Natal na Líder Magazine, e daqui a pouco eu já está pensando no Ano Novo. A vida capitalista e nós mesmos estamos acelerando a vida, porque a gente está sempre pensando na próxima data, no próximo evento, na próxima atividade, na próxima compra. Para, desacelera. Vive o hoje. Você vai ver que o tempo ele vai passar mais devagar. Você vai ver que o seu dia, que parece que não tem mais 24 horas, vai voltar a ter 24 horas. Porque você vai viver um momento de cada vez. Sabe quando você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Você está trabalhando e está lanchando, por exemplo, está comendo um biscoito, está comendo um pão, e está trabalhando freneticamente, ao mesmo tempo que você está trabalhando, você está com a janela do WhatsApp aberta, você está escutando música, e aí você acaba de comer um pacote de biscoito, aí você fala assim, ué, já acabou? Já comi tudo? Caramba, nem percebi. Você não teve a capacidade de desfrutar aquele alimento. Você não teve a capacidade de perceber a mastigação, o sabor, porque você está tão acelerado, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que a sua mente não consegue dar conta de tudo. E no final das contas, parece que você nem comeu. Você só jogou comida para dentro, mas você não apreciou, você não se alimentou, você parece nem que está saciado. Então, para. Vai comer? Presta atenção na comida. Saboreia, experimenta, desacelera, né? Ao invés de comer vendo televisão, vendo vídeo, trabalhando, mexendo no celular, só come. Agora eu só vou comer. Agora eu só vou ver o vídeo. Agora eu só vou ver a novela. E faz uma coisa de cada vez. Desacelera. Vamos lá, Joana de Ângeles. O que pensas que acontecerá, talvez se dê. Não, porém, da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações para as quais nós não temos controle. E esse é um outro ponto fundamental de quem tem ansiedade. Querer ter controle sobre tudo, querer ter controle sobre a vida, fazer um planejamento, organizar, as coisas vão ser desse jeito. Não, 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 não. Não necessariamente vão ser desse jeito. E não se preocupe com isso. Se elas acontecerem diferente, se elas darem errado, porque nós estamos amparados. Deus sabe o que é melhor para nós, para cada uma das nossas situações, e nós temos nossos protetores, os nossos anjos de guarda, que vão estar ali naquele momento mais difícil, que a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, para nos ajudar a sair dela, para nos orientar a buscar a solução. Desse modo, Joana termina, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Desacelera. Temos ainda Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, no livro Ajuda-te e o céu te ajudará. Por que acrescentamos espinhos em nosso coração ante a possibilidade de sofrimento no futuro? Quantas vezes não nos envolvemos em fluidos nocivos por inquietação precoce
antefatos que muitas vezes não chegam a concretizar-se. Contorna qualquer ansiedade por dores que não se justificam presentemente. As dificuldades reais que atravessamos no presente já representam cotas abençoadas de ensinamentos redentores para que nos fixemos em temores futuros. Né? Vivencie os problemas atuais, os problemas reais, já são cotas abençoadas de ensinamentos. Pare de se preocupar com o que ainda nem existe. Não esqueças que o livre-arbítrio pode alterar destinos e a previdência dos céus conhece as tuas forças e as tuas necessidades, alterando rumos a te aliviar, tanto quanto possível, a sua jornada. Com certeza, não vale que te perturbes por situações que podem não exatamente acontecer como pensas. Meus queridos, vamos terminar por aqui o nosso bate-papo de hoje, esperando que tenha sido muito útil para você pensar sobre esse tema, para você refletir sobre o que você tem sentido e o que você tem priorizado, principalmente para que você veja o presente, o dia de hoje, o agora, como um presente de Deus, como uma oportunidade para que você aprenda, para que você se conheça, para que você se transforme, para que você inicie uma nova jornada de luta, de melhora, de crescimento, de redenção e de evolução espiritual. Muito obrigado pela tua atenção e nos encontramos aqui no Lar Irmã Zarabatana numa próxima oportunidade. Com a graça de Deus.